Boa tarde, meus irmãos. Essa é a segunda parte do devocional, que a primeira parte foi dada pela manhã, dentro do Evangelho de Marcos, sob o título geral Servo de Deus como Cristo, dentro de uma das três categorias do servo de Deus. A primeira é a autenticidade, e já temos feito 4 vídeos. Esse aqui seria a continuação do quarto, eu não botei como um quinto, botei como uma parte 2, que é uma continuação da temática sobre simplicidade versus sofisticação. E eu espero que eu consiga, em tempo hábil, dar também 10 dicas de como viver de modo simples, de modo livre, do modo como Jesus Cristo e os santos de Deus. Lembra que quando eu falo de santo, eu não faço aquela diferença feita pelos católicos romanos. Santo na Bíblia é o que Paulo disse lá em 1 Coríntios. Todos os cristãos que nascidos de novo são santos e chamados para serem santos. Santidade posicional: quando aceitou Cristo, saiu do estado de perdido para de salvo, saiu do estado ou da posição em Adão para estar na posição em Cristo, por isso santo, palavra kadosh do hebraico no Velho Testamento, hagios do Novo, que significa separado, consagrado, diferente, sacro, sacrossanto, diferente de procuafano, profano, fora do santuário, indigno do santuário. O que é profano não é digno do santuário de Deus. Então, santos são todos os que são nascidos de novo. E quem determina se alguém é santo não é um pastor, um padre, um papa. Não, isso é uma absurdidade criada com a igreja imperial, começada com Constantino, chamada Cat Olus, de Cat, segundo Olus, o todo, como era o Império Romano. Alguns historiadores dizem que o Império Romano sobreviveu travestido de vestes cristãs. Cat Olus, que era a pretensão do Império Romano. Católico romano significa aquele que tem pretensão holística de uma perspectiva romana. Então, a partir de Constantino, muitas arbitrariedades fora da Bíblia foram criadas. Uma delas foi de um homem determinar que alguns daqui saem e são declarados santos e outros não, quando a Bíblia diz que todo crente é santo. Só que tem santos mais santos do que os outros. E a esses, depois que morrem, não dá direito se ele interceder em nenhum ponto pelos santos. Porém, são um bom exemplo para nós. E esses santos que progrediram muito em sua santidade por conta da vivência das disciplinas espirituais, entre elas a simplicidade. Nós encontramos os 2 aqui de grande magnitude. O próprio Jesus Cristo, que é o Santíssimo, e João Batista. E lemos esses versículos. Eu quero repetir capítulo 1 de Marcos, versículos 5 e 6. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Agora, quem era esse que multidões afluíam para ele? Não era um figuraço como um grande, vamos dizer assim, mandatário, um grande representante do Kaiser, do César romano. Não era um grande representante do Sinédrio, que era a corte executiva, jurídica e religiosa de Israel, formada por 70 homens. Não era um grande prelado. Era assim da linhagem sacerdotal
comum. As pessoas iam ao templo não por conta das pessoas lá, iam por conta da cultura religiosa que estavam acostumados a observar todos aqueles rituais e sacrifícios. Porém, esses vão por conta da mensagem de um homem. E o que provocava um grande impacto neles era a simplicidade. Por isso que Marcos e Pedro, já que o evangelho de Marcos, de fato, é o evangelho de Pedro. Pedro narrou para Marcos fatos que ele não viu, e Marcos se tornou muito próximo de Pedro, ao ponto de Pedro chamá-lo de meu filho. E então Marcos coloca aqui, do jeito que o Espírito Santo guiou Pedro para narrar, o guiou para escrever. E ele achou apropriado falar que esse profetizado pelo profeta Isaías era um homem totalmente diferente dos demais da época. E diz aqui, e João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em redor dos seus lombos, ou seja, uma roupa que praticamente era um saco furado para entrar o pescoço, sair os braços e o resto do corpo entrar, feito de pele de camelos, e preso por um cinto, amarrado por um cinto. E comia gafanhotos e mel silvestre. Literalmente uma belíssima ilustração de alguém, como Cristo diz, né, em Mateus capítulo 10 e 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Lembra que os lobos foram incomodados por João e um deles mandou-lhe arrancar a cabeça. Portanto, sede prudentes como as serpentes e mansos. Outra versão diz inofensivos ou não maldosos, astutos como as pombas. E hoje, se assim der tempo, nesse confronto entre simplicidade e autenticidade, se você assim o desejar, 10 dicas para você cultivar a simplicidade. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude agora, Senhor Deus, a aprender com os teus santos, aqueles que foram mais... Na realidade, todos nós em Cristo somos santos, mas aqueles que foram, Senhor Deus, alcançaram a graça de serem mais fiéis que nós, que alcançaram a graça de serem simples, dá-nos a mesma graça. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado e glorioso Salvador, o único a quem nos compete invocar e suplicar, orar ao Pai e agradecer no teu nome. É no teu nome que agradecemos. Jesus Cristo, Messias, Salvador. Amém. Eu tenho um estudo em que eu fiz um gráfico, simplicidade da vida cristã. A simplicidade da vida cristã é o único estilo de vida que leva a uma vida vitoriosa. Como esse nosso vídeo aqui, eu estou gravando do celular, não permite mostrar o gráfico, é um gráfico que futuramente eu posso até inserir nesse vídeo e postar novamente. Ele mostra um triângulo com o amor no meio e a cruz. Um círculo circulando o triângulo. Do lado esquerdo, você tem agradar a Deus. Embaixo do triângulo, na base do triângulo, abaixo dele, você tem negar o eu. E do outro lado do triângulo, ser bênção para o próximo. Aqui você tem a equação simples de como ter uma vida simples. Viver para agradar a Deus.
eu já cheguei à conclusão já há bastante tempo que eu nunca vou agradar a ninguém, a começar de mim próprio. Eu nunca vou conseguir sequer me agradar. Então, eu vou fazer o melhor que eu puder por todos aqueles a quem eu puder fazer alguma coisa, mas sem a tola ilusão de que vou agradar alguém. Agrado no primeiro momento, aquele que eu agradei no primeiro momento, mas na frente pode estar me detestando e me esculhambando, o que me elogia agora pode estar tentando me derrubar depois. Então eu não tenho mais fantasias com esse negócio de agradar seres humanos. Ô bicho ingrato e cruel. Eu sei disso porque eu me olho no espelho. Ou seja, eu me vejo a mim próprio assim. E eu luto contra esse mal. Então, primeira receita, agradar a Deus. Agora, para eu agradar a Deus, eu tenho de ser bênção para o outro próximo. Vendo? Desse lado, agradar a Deus. Do outro, ser bênção para o próximo. Só que entre Deus e o próximo tem eu. Então, o único jeito de eu agradar a Deus e ser bênção para o próximo é negando o euzinho aqui. Porque se eu for fazer só o que o euzinho aqui quer, eu não vou dar bolas para Deus e o próximo que se lixe. Então, essa é outra mensagem para outro tempo. Essa questão da simplicidade é percebida por todo mundo, embora alguns acabam não dando muito valor. Eu peguei algumas frases da internet que são bem interessantes. Tem uma lá que diz: as coisas fantásticas são as mais simples. E lá tem a cena de uma gota d'água capturada por uma câmera de alto alcance em cima de uma folha. Coisa linda. Mário Quintana, né, da literatura brasileira, ele diz: na simplicidade aprendemos que reconhecer o erro não nos diminui, mas nos engrandece, e que as pessoas não existem para nos admirar, mas para compartilhar conosco a beleza da existência. Os narcisistas acham que todo mundo existe para contemplá-lo, curti-lo, amá-lo. Não é bem assim. Outra frase de um poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, ele diz que a felicidade não depende do tempo, nem da paisagem, nem da sorte, nem do dinheiro. Que ela possa vir com toda a simplicidade, de dentro para fora, de cada um para todos. O grande artista e cientista e filósofo Leonardo da Vinci, ele tem uma frase muito tocante. Ele diz: a simplicidade é o último grau da sofisticação. Ou seja, é quase que o contrário da sofisticação. Quando você abandonar a sofisticação e se tornar uma pessoa simples, aí você encontrou a verdadeira, vamos dizer assim, sabedoria. A autora brasileira Clarice Lispector, ela diz: com uma amiga chegamos a tal ponto de simplicidade ou liberdade que às vezes eu telefono e ela responde: não estou com vontade de falar, então digo até logo e vou fazer outra coisa. Ou seja, as duas adquiriram tanta liberdade uma com a outra que certas coisas que entre outras pessoas causariam uma suspeita, uma intriga, fofoca, levantamento de suspeição, onde existe uma liberdade, onde duas almas, dois espíritos comungam de empatia, há uma disposição para compreender infinitamente o outro. Albert Einstein, o grande cientista do século XX, dito descobridor da teoria da relatividade, ele diz o seguinte: no meio da confusão, encontre a simplicidade. A partir da discórdia, encontre a harmonia. No meio da dificuldade reside a oportunidade. Então, o que causa a confusão é a falta de simplicidade. Leon Tolstói, russo, ele diz: não existe grandeza onde não há simplicidade, bondade e verdade. Olha essa tríade. A grandeza está no primeiro
são tripé, 3 pés. Na simplicidade, na bondade e na verdade. Esse Aristide Ávila, ele disse, a simplicidade é o mais elevado grau de sabedoria. Outro disse, esse anônimo, a simplicidade torna as coisas mais bonitas. Uma mulher toda empiriquitada, toda pintada, toda artificializada. Contam-se que eu tenho um tio, não sei se ainda é vivo, que ele conheceu uma moça e marcaram para ir uma festa junto. Ele chegou lá na casa, a moça estava cheia de pintura, cheia de artifício. Ele diz, olha, vai lá, toma um banho, fica normal e a gente sai. Se não, eu estou indo embora. Talvez a gente não precise ser tão grosseiro assim, mas as mulheres deveriam saber que elas são mais belas na sua simplicidade do que apelando para a absurdidade, com botox, com silicone, com cabelos ridiculamente coloridos, com vestes extravagantes, com vestes sensuais. Uma mulher vestida sensualmente, especialmente hoje, que todas as comidas eles colocam vitaminas, eles colocam hormônio, por conta do frango, as mulheres são tudo bombadas. Então essas mulheres, quando vestem roupas sensuais, elas se tornam agressivas. Elas provocam prostituição virtual na mente dos homens, ou até quem tem sentimentos lésbicos. Tem 2 maneiras de chamar a atenção, positiva e negativa. Então a mulher extravagantemente vestida, sensualmente vestida, ela chama a atenção pela sua sofisticação, pela sua falta de sabedoria, pela sua imbecilidade de não entender que ela faz mais mal do que bem e que Deus vai cobrar, que Ele vai trocar a sua formosura por queimadura. Profeta Isaías. Então, quando eu digo que a simplicidade não está no vestuário suntuoso, mas também tem uma forma de sofisticação que é profundamente imbecil e destruidora, que só quem defende são as desmioladas das feministas, que jogaram fora todos os valores cristãos, todos os valores de moral. Para elas, quanto pior, melhor. Quanto mais devassa uma mulher, melhor. Então elas não têm juízo, elas destruíram a vida delas, os casamentos delas, e então elas ficam botando na cabeça das mulheres que o que a mulher veste não interfere. Ficam inventando slogans falsos, falaciosos, que minha roupa não lhe dá direito a me estuprar. Você pode andar nua e não dá direito a ninguém lhe estuprar, mas quem anda nua está cutucando cobra com vara curta. Se tem um louco armado na rua, e é possível que ele, se eu passar perto dele, ele me dê uma tapa, e eu passo perto dele, eu estou me arriscando. Mas pior ainda, se eu vou lá e dou uma tapa na cara do louco, então eu asseguro que ele vai me dar um tiro. Então, quando uma mulher se veste com a roupa lascívia da moda moderna, ela assegura que algum homem vai adulterar com ela na mente, e que se ela pega um louco pela frente, ele poderá estuprá-la. Não lhe dá direito a isso. Porém, não a torna inocente de provocar o louco. Então, veja bem, simplicidade, ela nem está na roupa, e ao mesmo tempo ela está na roupa. E está em tudo que uma pessoa é. Nós vimos a atenção que foi dada ao vestuário de João Batista, da simplicidade. A Bíblia diz que a mulher cristã deve se vestir com decência e modéstia. Isso no original, as 2 palavras lá, eu tenho um estudo sobre isso, mostrando, apresentando os léxicos de grego, onde Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2, que se vestir com decência e modéstia é se cobrindo, é se ocultando, para que o outro não tropece, para que não faça mal ao outro. Então a roupa, tanto masculina quanto feminina, mas especialmente feminina, faz grande mal nesse mundo. O fogo da prostituição se alastra cada vez mais
Porque por onde você anda, você vê um corpo nu de mulher. É o que Israel Carlos Bjork chamava esse mundo um grande baixo meretrício, virou um grande cabaré. A roupa que a mulher usava no baixo meretrício, hoje a menina, a senhora, a moça, a velha, está todo mundo usando na rua, está todo mundo se exibindo como prostituta. Isso tem um preço. E quem vai cobrar a conta? Deus disse que ele vai cobrar todos os tropeços. Diz que no final dos tempos ele vai mandar seus anjos reunirem todos aqueles que fazem tropeçar. E o destino deles é o lago de fogo. Já nessa vida, essas pessoas imodestas terão sua formosura trocada por deformação, por feiura. Se você não acredita, pague para ver. Não, pelo amor de Deus, não pague para ver, não. Crie vergonha, se vista direito, querida. Seu maior juiz é seu espelho. Compre um espelho bem grande. Antes de sair de casa, olha nele. Se você é crente, olha, se os homens vão olhar para a tua cara ou para tua, você sabe o quê? Bom, prosseguindo. Eu tenho várias citações aqui, mas vamos continuar, que o nosso tempo... Simplicidade é algo maravilhoso. Simplicidade é a liberdade e pelo que eu já vi, vamos deixar as 10 dicas para um outro vídeo. Vamos aos princípios gerais da simplicidade. A simplicidade é a liberdade liberdade da escravidão, da opressão dos valores materialistas mundanos. A ganância da acumulação desenfreada conduz ao medo, à ansiedade, ao fator de frustração insaciável, ou ao temor de nunca ter o suficiente. Então, quando eu sou simples, eu não fico com medo de vai chegar amanhã e eu não vou ter. Isso não quer dizer imprevidência. A Bíblia diz que o sábio ele é previdente, como o José, ele acumula na época de vacas gordas para as emergências na época de vacas magras. Mas não significa viver acumulando e até tomando dos outros para ter. Segundo o princípio, a simplicidade faz diferença entre necessidade e desejo. Deus promete suprir tudo o que eu preciso, não tudo o que eu quero. Então eu não preciso comprar tudo que todo mundo está comprando e que a mídia está indicando. Eu devo perguntar, eu realmente preciso disso? Ou é um luxo desnecessário, especialmente numa época como essa? Terceiro princípio, uma declaração aqui, que é bíblica, mas muito esquecida, que o desejo de riqueza é patológico, é doentio. A Bíblia diz, não queira ser rico, porque os que querem ser ricos, fatalmente eles caem em destruição e ruína. E o Richard Foster ele diz que o desejo de riqueza é doentio, porque faz a pessoa perder o contato com a realidade e afunda ela nas ilusões. Ela acha que nunca tem suficiente, ela não está bem porque não tem suficiente, porque o seu carro não é o que ela gostaria, a sua família não é a que ela gostaria, e ela vive sempre pensando não na paisagem, mas no destino. Eu vou ser feliz quando eu chegar na formatura. Chegar lá não é feliz, porque era para ser feliz enquanto estava sendo formado. Eu vou ser feliz quando eu encontrar uma esposa. Hein? Enquanto procura a esposa, você já pode ser feliz. Aí encontra a esposa. Aí eu vou ser feliz quando eu me livrar dessa esposa. Podia ser feliz mesmo com a esposa que não é essas belezuras todas. E assim, o desejo de ter mais é patológico, é doentio. Quarta declaração, simplicidade é um estilo de vida produzido pelo exercício contínuo da mente e do coração nas coisas simples. Interessante como as coisas simples elas dão conta do recado. Só para você ter uma ideia, se descobriu que uma das comidas mais
nutritivas e que dão conta das nossas necessidades são aqui no norte, nós temos no Nordeste aqui, arroz e feijão. É dito que o que falta no arroz tem no feijão, o que falta no feijão tem no arroz. É o casalzinho perfeito. E alguns só tem um arroz e feijão para comer. Aí o ricaço lá comendo aquelas comidas esquisitas, escargot, parece cor de esgoto, né? Escargot. E muita fritura, E aquele pobre já tinha tudo que era preciso, arroz e feijão. A simplicidade, portanto, é um estilo de vida produzido por se exercitar até a alegria. Com a mulherzinha feia que você tem, rapaz, uma mulherzinha feia que realmente faz o papel de mulher, ela bate em qualquer Miss Mundial, Miss Universo. Um homem feinho que faz o papel dele de homem, que cuida de você como um homem deve cuidar de uma mulher, homem, segura esse homem, que ele é o homem que é raridade hoje em dia. Quinta declaração, prudência é a outra face da simplicidade. Aristóteles fala do homem frônimo. A Bíblia fala do homem frônimo. Cristo falou do homem frônimo. Ele disse, sede frônimos como a serpente. A serpente tem um lado maligno, porém ela tem algo que pode nos ensinar. A serpente, ela não dá o bote sem pensar, sem calcular, ela não se mete em buraco que ela não pode sair, ela não enfrenta inimigo que ela não dá conta. Prudente, simples como as pombas, ou seja, honestos, sem astúcia, sem vigarice, sem pilantragem, porém não bobos. O cristão é simples, porém ele não é bobo. Ele é frônimo, ele é prudente. A palavra frônimo do grego significa inteligente, sábio, precavido, atento de modo a não ser seduzido, enganado ou agarrado. Um exemplo disso é a serpente. A serpente, ela é precavida, dificilmente a gente vê uma serpente, muitas vezes ela está na casa há muitos dias, ela se esconde no telhado, num buraco, numa coisa. Se não mexer com ela, ela não mexe com ninguém. Então, a simplicidade tem duas faces. Uma se chama simplicidade e a outra prudência. A simplicidade sem prudência é bobagem. É a pessoa tola. O simples sem prudência é um idiota. Sexta declaração. O não prudente não pode ser simples. Fica logo sabendo. Se você não tem prudência, e o homem prudente é o que segue a palavra de Deus. O homem que não segue a palavra de Deus, ele está sentado numa cela de espinho. Ele é palha voando como a biruta do aeroporto. Ele não tem controle da sua própria vida, do seu destino, e ele termina como aquela palha que o vento leva, ou ela cai na lama e apodrece, ou ela cai no fogo e se desintegra. Portanto, uma declaração muito simples sobre a simplicidade. Houve até um cacoete. O não prudente não pode ser simples. Porque ele tem sua mente dividida, seu coração dividido. Lembra que a Bíblia diz que o homem dividido, ele vai tentar muitas coisas e não vai chegar nunca. Ele tem muitas iniciativas, ele inicia um monte de coisa e deixa pelo meio e não pode terminar, porque ele sempre está dividido. A esquizofrenia tem a ver com mente dividida. A ansiedade tem a ver com mente dividida. A pessoa não sabe o que quer, a pessoa não tem foco. Então, não prudente, ele tem uma língua dobre. Você não pode confiar na conversa dele. Ele tem um coração dobre, com duas disposições. Ora ele aceita, ora ele rejeita. Ele assina o contrato, mas mais na frente alguém influencia ele
e ele passa por cima do contrato. Ele compra o que não precisa e vai comprando até não poder pagar. E então ele fica a se justificar, a se agoniar e detona tudo. Ele se compromete além do que pode, que ele vive pelas aparências, ele vive para agradar, ele compra um carro que ele não pode pagar. Ele vai morar num lugar que ele não pode bancar. Ele tem um estilo de vida apenas para impressionar as pessoas. E esses caras, essas pessoas sempre têm um fim doloroso, indesejável. Porque a pessoa simples, ela é contente com o que ela tem, não quer dizer que ela não tenha previdência, que ela não progrida na vida. Ela é proativa, sim. Ela é uma boa investidora. Lembra do servo fiel e prudente? O que recebeu 5 denários, conquistou mais 5, fez 10. O que recebeu 2, mais 2. E o imprudente, o insensato, recebeu 1 e desperdiçou. Sétima declaração, aprender. Na realidade, isso aqui eu já estou dando aquelas 7 dicas. Só que no próximo vídeo eu vou transformar isso de uma forma mais prática ainda, porque Cristo disse para ensinar como ser discípulo, não só o que Deus esperava que nós fôssemos, mas ensinasse como deveríamos sê-lo, como deveríamos fazer. Então, a simplicidade, aprender a ficar satisfeito com menos. Por que a ficar satisfeito com menos? Para sobrar para também dar para as pessoas. Lembra que o servo é um doador? Cristo disse, eu não vim para servir, mas para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate. Então a pessoa simples, ela tem o suficiente para si e ainda ela economiza, não só para investir, para se precaver para a época de vacas magras. Se ela está na época de vacas gordas, está ganhando bem. Ela não come tudo, tem gente que tudo que ganha come, não reserva nada. Pior ainda, os brasileiros, o salário que ele vai receber nesse mês, na verdade ele já está devendo 3, 4 meses na frente, ele está atolado, é totalmente insensato, é totalmente imprudente. Tem brasileiro que nunca recebeu um salário para pôr no bolso, é sempre para entregar, e entregar atrasado. Então, das lições da simplicidade é aprender a ficar satisfeito com menos, para poder ter reservas para o futuro, e ainda poder dar grande alegria em dar. Tem gente que não tem alegria porque ele não dá, ele não compartilha.